Cara, eu sei que não sou só eu, mas eu confesso pra vocês, eu tô muito cansado de 2024. Eu não aguento mais de 2024 quando o assunto é futebol e quando o assunto é Fluminense. Quando você acha que não dá pra piorar, acontece alguma coisa. Se bem que não dá nem pra reclamar dos adversários, dos rivais, porque os rivais, os adversários diretos na luta contra o rebaixamento, eles já cansaram de ajudar o Fluminense. Mas o Fluminense é tão incompetente, é tão ruim, que ainda assim não conseguiu sair dessa situação. Ontem, para coroar a noite, o Juventude abriu 2-0 do Atlético Mineiro, levou o empate, e quando já estava geral comemorando esse empate, porque mantinha o Juventude ali coladinho, o Juventude aos 47, 48 do segundo tempo, sei lá, foi lá e fez o terceiro gol. E com essa vitória, o Juventude praticamente se livrou do rebaixamento. Para mim, o Juventude está fora dessa briga. A gente tem hoje, né, eu vou colocar a tabela aqui na tela, na realidade o que a gente tem hoje são, na minha opinião, né, são duas vagas para três times. Fluminense, Criciúma e Bragantino. Ah, o Grêmio tá ali, a tabela do Grêmio é ruim. É, mas o Grêmio chegando a uma vitória não vai cair e acho que vai conquistar essa vitória em algum momento. Então a gente tem, na minha opinião, duas vagas para três times: Fluminense, Criciúma e Bragantino. O empate ontem, a gente já sabia, a gente cansou de falar que qualquer resultado ontem que não fosse a vitória seria péssimo, seria horroroso. O Juventude, ele tem, o Criciúma, ele tem condições de chegar a 44 pontos, estaria livre. E aí o Fluminense precisaria fazer mais pontos que o Bragantino. Ou pelo menos igualar o número de pontos, porque o Fluminense tem mais vitórias, né? Se manter ali com mais vitórias, hoje tem duas vitórias a mais que o Bragantino. Vamos lá, eu vou colocar aqui na tela esse post aqui do Marcelo Neves, porque ele resumiu aqui os jogos que restam para os adversários diretos. Né? O Fluminense, o Atlético, o Paranaense, o Cuiabá e Palmeiras. E aí, falando de Fluminense, cara, com esse futebolzinho que a gente viu ontem, aliás, pelo que a gente vem vendo, não há garantia nenhuma de que o Fluminense ganhe o Cuiabá em casa. Infelizmente, a realidade é essa. Não deveria ser, mas não tem, não dá para garantir. Sinceramente, eu tenho esse receio. E aí, provavelmente, vai ter que pontuar contra o Cuiabá. Porque, vamos lá, perdão, contra o Atlético Paranaense. O Juventude, olha lá o Juventude, vamos lá. Esse jogo contra o Atlético já foi. Porque esse já é da outra rodada, é da próxima rodada, 36ª. Então o Juventude já ganhou o Atlético, vai pegar o São Paulo fora de casa, jogo difícil, e depois pega o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro já talvez, não sei se o Cruzeiro vai estar pregando por alguma coisa na última rodada, talvez não, mas o Cruzeiro é um time, deve estar abalado, deve estar morto depois de perder a final da Sul-Americana. Então por isso eu acho que o Juventude não vai, depois dessa vitória eu acho que o Juventude não cai mais. Vamos pro Criciúma, vai pegar o Corinthians em casa. O Corinthians vem numa sequência absurda. Então assim, é fundamental o Corinthians ganhar esse jogo. Eles estão querendo a Libertadores. Então acho que é bem possível, é um resultado totalmente possível, uma vitória do Corinthians. Mas aí a gente vai ter o Flamengo, depois eles enfrentam o Flamengo em casa, e o Flamengo não quer absolutamente nada. E assim, convenhamos, o Flamengo vai querer fazer força para ganhar o Criciúma, sabendo que o Fluminense está nessa situação? Sério? Foi que os caras vão entregar, mas sem na moral. É a realidade, cara. Eu acho que é um resultado acessível pro Criciúma. O Flamengo, mesmo jogando com time alternativo, ele tá pontuando, ele tá jogando. Ontem, por exemplo, ele empatou com Fortaleza, lá no Castelão. Então eu não acho que é um jogo já ganho do Criciúma, que o Flamengo vai chegar lá, vai reganhar as pernas. Mas, cara, eu não conto. Eu não conto. E aí, por que eu falei que o Criciúma pode chegar a 44 pontos? Porque pega o Bragantino na última rodada, e aí, beleza, confronto direto, fora de casa. Aí se o Criciúma, é muito importante o Criciúma perder para o Corinthians e tropeçar contra o Flamengo, pelo menos, para chegar na última rodada tendo que matar o Bragantino. E aí que tá a questão, o Criciúma pode chegar a 44 pontos, é um jogo difícil, mas pode ganhar o Bragantino lá e se livrar. Eu não acho absurdo. É uma previsão otimista o Criciúma ganhar 2 dos 3 últimos jogos pelo que vem jogando, realmente. Mas olhando friamente,
Não é tão impossível assim. Aí vamos para o Bragantino. O Bragantino vai ter o Cruzeiro em casa. O que a gente pode esperar desse Cruzeiro? A gente não sabe. Pelo menos um tropeço aí. Depois é o Atlético fora de casa. Só que o Atlético, dependendo do jogo contra o Fluminense, nessas 2 rodadas aí, o Atlético pode também já estar numa situação talvez já livre do rebaixamento. Então olha só o tamanho do problema. Não que vá facilitar. Eu acho que o Atlético é muito favorito nesse jogo na Arena. E depois é esse confronto direto contra o Criciúma. Então o Bragantino, eu estou vendo aqui, se a gente projetar aqui, são 37 pontos, um empate aí contra o Cruzeiro, perde o jogo, fica com 38, e aí vai para a última rodada contra o Criciúma, podendo chegar a 41 pontos. O Fluminense hoje, ele tem 39. Com uma vitória contra o Cuiabá, chega a 42. Então, quer dizer, se o Bragantino empatar o jogo contra o Cruzeiro, perder para o Atlético, ganhar o Criciúma, ele vai chegar no máximo a 41 pontos. O Fluminense vencendo o Cuiabá teria 42. Com 42 pontos, não pontuando contra Palmeiras e Atlético Paranaense, a gente vai ter o Criciúma contra o Corinthians, teria que perder. Se ganha o Flamengo, faz 3 pontos, Criciúma vai lá para os seus 41 pontos, ainda está atrás da pontuação de 42, contando com a vitória do Fluminense dentro de casa. E contra o Bragantino, teria que perder, ou seja, conquistar 3 pontos, poderia empatar também, daria para empatar, 4 pontos. Com 4 pontos, o Bragantino, vamos lá, resumindo aqui, né? Com 4 pontos, o Bragantino chega a 41 e o Criciúma chega a 42 pontos. Hoje, o Fluminense tem 10 vitórias a mais, vencendo o Cuiabá, chegaria a 11 vitórias, o Criciúma vencendo mais um jogo, chegaria a 10 vitórias. Então o Juventude poderia chegar a 42 pontos, empatar em 42 com o Fluminense e o Fluminense salvar com 42 pontos, vencendo apenas o Cuiabá e perdendo para Atlético Paranaense e também para o Palmeiras. Esse é o cenário em que o Fluminense se salvaria pela incompetência dos outros, que é o que deve acontecer. É o Fluminense se salvando pela incompetência dos outros e não pela sua própria competência. Por isso, eu acho que se arranca o empate em Curitiba e vence o Cuiabá com mais 4 pontos, o Fluminense conseguiria escapar devido a esses confrontos diretos. Mas aí, meus amigos, a gente está contando com um empate em Curitiba, que é o jogo que o Atlético está ali com 41 pontos, ganhando o Fluminense domingo, os caras estão na Série A. Então, e o Atlético deu uma melhorada nas últimas horas. Então imagina como é que os caras vão chegar para esse jogo, como vai estar o clima na Liga Arena para esse jogo. Só imagine. E o que esse time vem jogando, principalmente fora de casa, como é que a gente conta com pontos? A gente tem que acreditar, tem que sonhar, mas é difícil. O fato é que é difícil. Infelizmente, o Fluminense está, sim, numa situação desesperadora após esse empate contra o Criciúma. Porque se não pontua contra o Atlético, o desenho é esse. É chegar ali a 42 pontos e aí vai ter que torcer para, no máximo, Criciúma e Bragantino fazerem 4 pontos. No máximo. Qualquer coisa disso, adeus. Porque vai pegar o Palmeiras na última rodada, provavelmente o Palmeiras ainda buscando o título, sonhando com o título na última rodada. E aí, gente? Em 10 jogos no Allianz Parque, o Fluminense perdeu 9 e empatou 1. Como é que faz? Então, de fato, a ficha assim está caindo. Está caindo. É muito, muito preocupante. Analisando a tabela, analisando o que é o Fluminense contra os adversários na parte de baixo da tabela, o Marcelo Leves fez aqui outras publicações. Olha só. Fluminense, seus últimos 5 jogos. 3 empates, 2 derrotas. Foi o que eu falei mais cedo, né? Confronto direto. 2-1, perde por Vitória, empata com o Grêmio, empata com Fortaleza, empata com o Criciúma. Não ganhou nenhum. Fez 3 pontos de 15 possíveis. Não vence desde a 30ª rodada. E tem outro aqui.
Fluminense contra times que lutaram contra o Z4. 14 pontos de 48 possíveis. Aproveitamento de 29%. É um negócio assustador, gente. É um negócio realmente assustador, muito preocupante. Olhando para essa tabela só dá mais nervosismo. Ah, o Grêmio tá ali, olha o Grêmio, a tabela do Grêmio. O Grêmio tem 40 pontos, já joga nessa rodada, vai pegar o Cruzeiro fora de casa. Beleza, vamos supor que o Grêmio seja derrotado. O Grêmio tá ali com 40 pontos. Uma vitória livra os caras. Então quer dizer, por mais difícil que seja, o Grêmio pega o São Paulo em casa. É um jogo que eu acho que dá pro... São Paulo é um time muito inconstante, dá pro Grêmio vencer. Pega o Vitória depois. O Vitória aqui já vai estar livre. Vitória tá com 42 pontos. Precisa de mais 3 pontos aí para garantir chegar contra o Grêmio já livre de chance de rebaixamento. Não, mas não creio que vai facilitar muito. E depois pega o Corinthians. É uma tabela chata, é uma tabela difícil, mas os caras precisam de 3 pontos aí basicamente para se livrar. Então acho improvável colocar o Grêmio nessa disputa aí hoje. Tem que ficar de olho, vale ficar de olho, beleza, mas acho improvável. A conta mais ou menos é essa. Não sei o que vocês acham, se tem alguma observação a fazer, mas sendo bem realista mesmo, 42 pontos. E aí, meus amigos, Cuiabá e Criciúma só poderiam fazer 4. Nada mais do que isso nesta última rodada. Vai ser desesperador. Infelizmente, já está sendo, né? Não vai ser. Olha só, gente, Black Friday tá chegando e lá na Golcase o site está com descontos de até 70% em vários produtos. Go Black em ação, aliás, já há alguns dias. Eu venho trazendo super promoções aqui para vocês e hoje não vai ser diferente. Você vai utilizar o cupom Jornada porque além dessas promoções aqui absurdas, por exemplo, comprando uma capinha você vai levar 2 para casa, copo térmico eu não vou nem falar. Porque copo térmico simplesmente acabou. Olha só que loucura de tanto que a Golcase está vendendo esse mês. Mas você vai poder garantir a sua garrafa térmica, por exemplo, por menos de R$100. Gente, olha esse preço da garrafa Urban. Só garrafa linda, maravilhosa, por R$ 69,90? Não, porque você vai utilizar o cupom Jornada e ainda vai ter desconto em cima disso aqui. Então olha só o preço dessa garrafa. Sério, gente, com essa qualidade que tem os produtos da Golcase, você não vai ter garrafa térmica nessa Black Friday por esse preço, linda desse jeito, que não seja na Golcase, na Go Black. Então, cara, corre lá, tem esse copo térmico Life, que é novidade também, ele é um pouco mais caro, mas é um copão maneiríssimo e tal, e utilizando o cupom Jornada, você vai ter também desconto. Essas garrafas térmicas aqui fresh, que são garrafas um pouco maiores, como essa aqui, você ganha um mimo, ganha a base de silicone ainda para levar para casa se você quiser, ou uma tampa nova. Também é um mimo que a Golcase está te dando durante toda essa Go Black. Esse valor aqui não, utilize o cupom Jornada, você vai pagar ainda mais barato. Então corre lá, aproveite, porque até Black Friday o site da Golcase vai continuar com muitas e muitas promoções. É só entrar lá, escolher o seu produto, pode presentear quem você gosta, já garantir o seu presente de Natal. Daqui a pouco o Natal tá chegando aí, já garante o seu presente. O Fluminense não tá ajudando, mas enfim, fazer o quê, né? Corre lá na Golcase e utiliza o cupom Jornada. Vamos com algumas notícias aqui rapidinho envolvendo o mercado de transferências para o ano que vem. Tá difícil pensar em 2025, né? Muito difícil pensar em qualquer coisa que não seja luta contra o Z4. Mas algumas informações estão pipocando. O Fluminense está se movimentando nos bastidores para buscar informações sobre possíveis reforços para o ano que vem. O Bolassi, que enfrentou ontem atacante do Criciúma, de acordo com o NBIS, que é jornalista lá de Santa Catarina, afirmou que a permanência no Criciúma é muito difícil, mas ele deve permanecer no futebol brasileiro, que 2 equipes demonstraram interesse, Vitória e Fluminense. Esses clubes já buscaram informações para ter o atleta. Bolassi, no entanto, está totalmente focado em fazer o Criciúma permanecer na Série A. Nesse momento não abriu negociações com nenhum clube. Isso uma hora ou outra vai acontecer, mas apenas no final do Campeonato Brasileiro. Ele quer ficar na Série A, né? Fluminense e Vitória estão brigando ainda pela permanência na elite. A ida dele para uma dessas equipes, por exemplo, passa por elas jogarem a Série A no ano que vem, mas ele ressalta que negociações somente após o término do Campeonato Brasileiro. O Bolassi é um jogador já com 35 anos, jogador experiente, né, com passagem na Premier League, chegou muito bem no Criciúma, se adaptou ao clube, é um jogador de qualidade, é um atacante de qualidade, mas ele tem aqui 6 gols
né, aqui pelo Criciúma. Não, aqui ainda tem jogos lá na Inglaterra, pelo Swansea. Depois que ele chega ao Criciúma, e depois que ele chegou ao Criciúma, ele fez 2 gols, 3, 5, 7 gols. Tem aqui o Bolasie. Enfim, ele teve certo destaque, é um jogador interessante, mas já com 35 anos. Entra mais uma vez naquela categoria de jogadores experientes, jogadores veteranos, que eu, na minha opinião, não apostaria para o ano que vem. Mas enfim, é papo para a gente pensar um pouco depois, mas já fica claro que o Fluminense está se movimentando, mesmo ainda sem ter a sua situação definida para o futuro. O Bruno Muck, por exemplo, que é repórter lá de Caxias do Sul, que acompanha, setorista do Juventude, disse que o Lucas Barbosa desperta o interesse de muitos clubes para 2025. O atacante evita pensar em propostas, foca, mesma história, não foca em livrar o time do rebaixamento, mas, além do Inter, o Fluminense entrou forte na disputa pelo jogador. É um jogador que não deve ficar, ele está emprestado pelo Santos, e o Santos não deve aproveitar o Lucas Barbosa. A torcida não gosta dele lá. O Gabriel Amaral ontem, durante a nossa live, a transmissão Jornada KTO 1902, confirmou-se a informação que o Fluminense tem interesse nesse jogador. Que o Fluminense realmente buscou informações sobre o jogador e que ele gostaria de vestir a camisa do Fluminense. Mas aquela primeira sondagem para saber informações sobre condições de um possível negócio, se quer sair, por quanto sai, se é uma negociação em definitivo e o Santos quer uma negociação em definitivo, quanto vai custar. Então aquela abordagem inicial, mais um atacante, mais um nome que interessa ao Fluminense para o ano que vem. Lucas Barbosa está fazendo uma temporada de destaque no Juventude. No Santos, ele não foi bem lá, a torcida não gosta dele, é um atacante alto, é um atacante bastante mobilidade também, não é só um homem de área, mas tem muita mobilidade. É um jogador que no Santos eu não gostava, mas no Juventude ele está fazendo realmente está fazendo um grande ano. Tem 14 gols na temporada, né? 54 jogos ao todo, está lá no Juventude desde o início do ano. É um jogador para compor elenco, se ele mantiver esse nível, um jovem, tem 23 anos, acho que para compor elenco pode ser interessante. Mas aí a gente vai ter que saber as condições de fato para um possível negócio, se realmente é algo que pode ser concretizado ou não. E para fechar aqui, outro jogador, matéria do UOL que interessa ao Fluminense, o meia Matheus Pereira, ex-Corinthians, que está no Eibar da Espanha, entrou no radar de Vasco e Fluminense para 2025. Os rivais sondaram nos últimos dias valores e condições de negócio pelo jogador de 26 anos. Pereira tem contrato com o Eibar até 21 de 25 e em janeiro poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Até o momento, tanto o Vasco como o Fluminense não formalizaram ofertas pelo jogador e ainda avaliam avançar no interesse. Essa informação foi publicada primeiro pelo Lucas Pedrosa. Ele é cria do Corinthians, despontou como revelação em 2018, foi negociado com o futebol italiano, por lá teve passagem pela Juventus, Empoli e também defendeu o time B do Barcelona, Dijon da França e Eibar da Espanha, por onde atua há 3 temporadas. É um jogador em meio de campo, jogador de controle, de qualidade técnica, não é um jogador muito físico, é um jogador mais de qualidade. Olhando aqui, 26 anos, está lá 3 temporadas no Eibar, que hoje está na Série B do futebol espanhol, não tem gols na temporada, 12 jogos até aqui, mas titular, né? Titular do time, na segunda divisão da Espanha, titular absoluto, mas que não chegou a atuar na primeira divisão do futebol espanhol, o Matheus Pereira, né? Enfim, é um jogador para a gente ficar de olho aí, numa posição que o Fluminense precisa. É um cara, é um meio atacante, né? Mas é um cara que pode jogar de segundo, terceiro homem no meio de campo também. É um cara bastante versátil ali no meio de campo. São movimentos que o Fluminense está fazendo nos bastidores, o scout que liga para perguntar, para ver se é possível ou não. É natural, isso acontece, vai acontecer, mas as coisas vão se intensificar mesmo após o término da temporada. Ficando na Série A é um cenário, caindo para a Série B é outro cenário, né? Então, muita coisa vai depender do que vai acontecer nessas rodadas finais, essas 3 rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Valeu, pessoal. Um abraço, tamo junto.
E se tivermos mais novidades, voltamos ao longo aí do dia. E por favor, não esqueça não de seu like, de se inscrever aqui no canal do Lessa, muito importante. Conto muito com a ajuda de vocês. Tamo junto.